Bom dia! Chegamos aqui na semana 9 do desafio Rotina com Propósito e essa semana é Ligando para uma Amiga, Congregação e Comunidade, o título do capítulo. Nesse capítulo, a autora vai, a partir da reflexão sobre a amizade cristã, pensar o corpo de Cristo. Eu me sinto até redundante em cada vídeo, eu digo, é uma reflexão muito profunda e Deus deu um talento maravilhoso para essa autora de pegar coisas simples e rotineiras e ordinárias da nossa vida para pensar questões tão importantes para a nossa vida cristã. E ela fala sobre a amizade cristã e a relação da vida com o corpo de Cristo, e ela começa pensando que somos acostumados a pensar a igreja como existindo para suprir nossas necessidades individuais. Então a igreja está lá, é um lugar onde eu vou para me nutrir, para me alimentar, para receber a palavra para a minha vida. E a igreja não é apenas o templo, são as relações. E esse relacionamento com Deus de maneira individual, ele é absolutamente necessário. Mas nós precisamos entender que a vida cristã não se resume a isso. É impossível você conhecer a Jesus sem ser através do corpo. Nós conhecemos a Cristo através da igreja. E é no relacionamento, porque a igreja é esse relacionamento entre irmãos, ali na instituição mesmo, não apenas porque em algum momento ela até fala que a minha amizade com cristãos não substitui a vida na igreja. E por um motivo bem específico, Eu me relaciono sempre com as pessoas que têm mais a ver comigo, que têm as mesmas opiniões, não necessariamente as mesmas opiniões, mas pessoas que eu julgo agradáveis conviver. E o corpo de Cristo, ele é feito das pessoas que eu julgo agradáveis e das pessoas que eu julgo desagradáveis, arrogantes, hipócritas. E esse relacionamento é o corpo de Cristo. Então ela fala sobre essa questão do relacionamento individual ser necessário, mas não ser o todo. E nós conhecemos a Cristo através da igreja. E ela fala do paradoses, que é a transmissão fiel do evangelho uns aos outros. Isso significa o quê? Que hoje nós estamos aqui falando de Cristo e podendo experimentar a verdade da nova vida em Cristo, porque outras pessoas antes de nós, que também são a igreja, que também são o corpo de Cristo, viveram isso. Então é porque Jesus veio à terra e pregou os apóstolos levaram a palavra, cada um foi levando a palavra que chegou até nós. E nós temos, e também não termina em nós, Nós temos essa missão de passar adiante, e tudo isso é o corpo de Cristo. Ela fala de um autor ou de um pastor dela que convidava os irmãos a imaginarem a mesa da comunhão como uma mesa que se estendesse por quilômetros, Então é essa mesa da comunhão que está posta. Quando eu estou falando do corpo de Cristo, não é apenas a minha igreja local, é uma mesa de comunhão que se estende do passado e para o futuro, Nós ali, ela ainda fala assim, um dia poderemos nos assentar à mesa com Santo Agostinho, com Billy Graham, com pessoas que nós julgamos relevantes na história da igreja. E nós estaremos sentados a essa mesa também. Então, é uma citação, o corpo é a plenitude de Cristo. E a história da igreja e as vidas dos santos são atos na biografia do Messias. Isso é poderoso, É poderoso a gente pensar isso, que a vida dos santos são atos na biografia do Messias, ou seja, a sua vida está escrevendo a biografia do Messias, porque nós somos a continuidade do que Jesus fez. E se o cristianismo, outra citação do livro, se o cristianismo não trata somente da minha conexão individual com Deus, mas sim de Deus chamar, formar e redimir um povo, então a igreja nunca pode ser relegada a um status de facultativa. A igreja hoje, muitos tratam a igreja, a comunhão, o convívio no templo como algo que eu escolho fazer ou não, como se fosse uma parte, um bônus do evangelho que eu posso abrir mão. Mas não, A igreja, ela não é um ponto facultativo, é ali que é vivido o cristianismo, e é ali que, não apenas ali, mas no sentido de que é ali que eu
posso viver a plenitude do corpo de Cristo, tá? Mas a noiva, ela ainda é imperfeita. E essa parte é importantíssima a gente refletir sobre ela. Porque muitos de nós, e ela fala isso no livro, que qualquer pessoa que tenha vivido tempo suficiente no ambiente da igreja tem feridas a compartilhar, né? Tem feridas para mostrar. Por quê? Porque a noiva de Cristo ainda é imperfeita. E ela fala da desunião institucional, né? E que na nossa realidade aqui eu vejo que a gente consegue enxergar mais essa desunião como as múltiplas denominações que nós temos. E muitas vezes a gente não consegue conversar muito bem entre si. E também feridas de relacionamento, né? Feridas que nós temos por estar ali se relacionando com o corpo. E ela, especificamente, passou por feridas dolorosas. E feridas que foram, que a fizeram pensar em deixar a comunhão de vez, né? E eu também vivi um momento assim muito crítico da minha vida. E ela tem uma fala aqui que é uma fala que me toca pessoalmente, que foi a minha reflexão para não sair da igreja. Que ela fala assim, uma citação do livro: mas para onde eu poderia ir? A igreja era onde eu ouvi o evangelho em comunidade, onde eu recebi a nutrição da palavra e no sacramento, onde eu toquei o corpo de Cristo, onde eu era moldada e formada como alguém amada por Deus. A igreja tem muitos problemas, né? A gente, como ela diz, qualquer pessoa que passou tempo suficiente na igreja tem feridas a mostrar. Mas para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Para onde mais eu posso ir? Se é ali que eu recebo a nutrição, que é ali que eu recebo a palavra. E ontem, especificamente, esse capítulo assim, hoje eu até demorei a gravar o vídeo, porque eu lendo eu tive uma crise de choro. Quando ela fala do velhinho, se você ler o livro, o capítulo, né? Tem um momento que ela fala que ela conhece o primeiro contato que ela tem com um senhor ali da igreja foi o de estranhamento. Ele foi indelicado com ela em alguma coisa, né? Então ele era um velhinho meio rabugento. Mas ela começou a observar ele ali nos cultos, na igreja, e ela começou a ver como ele sorria vendo as crianças dançando. Ela começou a ver outros atos, outros aspectos dele, ela soube que ele tem dor crônica, e como ele ia mancando lá participar da comunhão. E ela fala assim, e era ele indo mancando em direção à redenção. Isso me emocionou, eu ainda me emociono lembrando dessa passagem. Por quê? Porque assim, a igreja ela traz muitas dores, mas todos nós estamos como esse velhinho, como esse senhor, mancando em direção à redenção, né? Todos nós com as nossas imperfeições estamos ali, com as nossas dificuldades, buscando essa mesma redenção. E outra coisa que ela fala é que não tem como eu olhar a igreja de fora. É impossível eu, de fora, analisar a igreja. Todo problema que eu vejo na igreja é um problema meu. Eu faço parte daquele problema, porque eu sou o corpo também. Então, quando a gente vê que a igreja tem problemas, eu tenho problema. Quando a gente fala que a igreja precisa amadurecer, eu preciso amadurecer. Quando a igreja precisa se converter, eu preciso me converter. Eu sou parte desse problema, né? Então, precisamos olhar para a igreja, para o que a igreja será, mas sem deixar de ver o que ela é hoje. Porque o que a gente costuma muito falar? A igreja deve ser, e a gente está com esse ideal da igreja na nossa mente. Mas a gente precisa enxergar o que a igreja é hoje, né? No pecado e nas falhas da igreja, nós vemos as trevas e a feiura pelas quais Cristo sofreu e morreu. O corpo de Cristo foi ferido e machucado pelos nossos pecados, né? A citação do livro é: no pecado e nas falhas da igreja, nós vemos as trevas e a feiura pelas quais Cristo sofreu. E aí eu refleti que o corpo de Cristo foi ferido e machucado. Então, o corpo de Cristo também, ele não é todo belo. Ele tem as suas feridas, ele tem as suas ranhuras, os seus machucados, as suas dores. Mas são essas feridas no corpo de Cristo, no corpo literal lá de Cristo, que nos trazem a paz.
Então, quando a gente olha para o corpo de Cristo hoje, ele também vai ter feridas, vai ter dores, vai ter partes não tão bonitas. Mas essas partes também falam da redenção que há em Cristo. Elas fazem parte do que é hoje, tá? A igreja não é, outra citação, a igreja não é uma entidade externa a mim. Isso significa que quando eu vejo o pecado na igreja, eu estou envolvida nesse pecado, eu faço parte desse pecado. Isso gera o que em nós? Isso deve gerar uma humildade. De quando eu olho para o pecado do meu irmão, eu também faço parte desse pecado, porque todos nós somos o corpo de Cristo. Né? E aí é que quando é a importância da gente pensar como um corpo, como Paulo fala, quando um dedo sofre, todo o corpo sofre. Então minhas atitudes, minhas ações e minhas não atitudes e não ações, elas estão afetando o corpo de Cristo na terra. O que eu faço e deixo de fazer, né? A minha procrastinação afeta o corpo de Cristo na terra. Traz consequência para outro irmão. Eu não sou livre, eu não sou individual, óbvio, eu sou individual, eu sou eu. Eu tenho a minha vida particular, mas essa vida particular ela não está isolada. Ela afeta todos os outros que fazem parte do corpo de Cristo. Porque eu ia falar todos os outros que estão ao meu redor, mas não necessariamente apenas aqueles que estão ao meu redor ali na minha igreja local. Eles afetam o corpo de Cristo na terra. Amamos as pessoas amando uma pessoa. Amamos o mundo amando um lugar no mundo, né? Isso é muito importante que ela traz. Ela fala assim: a minha igreja local é a minha porta de entrada concreta para o corpo de Cristo universal. Não tem como eu fazer parte do corpo de Cristo universal sem fazer parte de um corpo local. Não tem como eu dizer que eu amo as pessoas sem amar uma pessoa que eu sei o nome ali, um indivíduo. Eu amo o mundo quando eu amo um lugar específico no mundo, né? Não tem como eu amar o abstrato, eu amo o concreto, tá? O nosso amor pela igreja se desenvolve nos bancos duros ou nas cadeiras de plástico. Uma congregação local é a nossa pequena entrada concreta na igreja universal. Tremendo, né? Então que você possa leia aqui a descrição do vídeo para você ver o desafio dessa semana, mas que você possa desenvolver esse amor e esse relacionamento e estreitar os seus laços com a sua igreja local, apesar de todos os defeitos dela, porque você é parte desses defeitos também. Amém?